Bom dia para você, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo ótimo no ar. Mais um Jornal da Manhã, entrevistas especiais de sábado. E hoje a gente não poderia falar de outro assunto que não o veto do presidente da República contra a pobreza menstrual, né? Então a gente vai debater esse assunto com duas convidadas aqui super importantes em relação a este assunto. A vereadora Larissa Gaspar, que é responsável aí por ter colocado na Câmara aí para votação um projeto sobre o assunto, a gente já vai falar com ela, e a Larissa Maia, que é idealizadora do projeto Sangue Nosso, é isso? É isso mesmo. Bom dia, meninas. Bom dia. Bom dia. Vamos bater um papo aqui, porque eu vou falar o seguinte para vocês. E para quem está nos ouvindo, tá? A Jovem Pan, o Grupo Cidade de Comunicação, a Patrícia Calderon, não tem nada a ver com a questão política partidária. A gente não vai falar aqui, eu, por exemplo, não vou trazer em pauta o assunto da política em si, do partido A, do partido B, do partido C, centro, direita, esquerda, não. Nem o Grupo Cidade de Comunicação, nem a Jovem Pan, nem a Patrícia Calderon. Mas nós trouxemos pessoas aqui para debater um tema que, como mulheres, nós sentimos desrespeitadas, né? Como mulher, eu me senti... eu não tenho nem adjetivo, sabe, Larissa Maia, que está aqui do meu lado. É tão triste um veto do presidente da República que beneficiaria mulheres em situação de vulnerabilidade de rua, adolescentes de extrema pobreza que elas acabam saindo das escolas porque elas não têm dinheiro para comprar o absorvente, então a evasão escolar é gigante, né? E até mesmo as adolescentes e mulheres em situação de moradoras de rua, né? Eu queria começar com a Larissa. A Larissa é uma vereadora aqui, petista, muito importante, lidera muitos assuntos do universo feminino na Câmara. E tem um projeto aqui em Fortaleza, né, Larissa, que você indicou e me parece que, você vai me confirmar, o prefeito Sarto, ele deu o ok. Conta pra gente como que tá esse processo. Então, Patrícia, no ano passado, ainda em 2020, durante a pandemia, a gente apresentou essa iniciativa em junho de 2020, o programa Menstruação Sem Tabu, que consiste em quê? Primeiro, em fazer um debate, né, sobre esse período que é menstrual que é natural dos nossos corpos, né? Somos corpos que menstruam e a gente precisa poder passar por esse período de forma tranquila, sem sofrer preconceito, sem ser humilhada, né, sem sofrer violência por conta disso. Então, o projeto ele visa desmistificar o período menstrual e ele visa garantir o enfrentamento à pobreza menstrual a partir da distribuição gratuita de absorventes higiênicos para estudantes a partir do 5º ano do ensino fundamental, para as pessoas em situação de rua, para as pessoas que estão nos abrigos do município e para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, seja em situação de extrema pobreza ou situação de pobreza. E o projeto ele prevê ainda que o absorvente possa se tornar um item obrigatório da cesta básica, facilitando assim o acesso a ele, e que os impostos que pesam sobre a produção e a circulação desse produto, eles possam ser reduzidos a fim de que o absorvente chegue mais barato nas prateleiras do supermercado, né, facilitando as pessoas a comprarem esse insumo que é tão importante, né, para a gente enfrentar esse período menstrual com dignidade. O projeto foi aprovado nesse ano de 2021, em agosto, foi enviado para a Prefeitura de Fortaleza e ontem o prefeito anunciou nas redes sociais dele que vai implementar essa política pública tão importante que é a política de distribuição de absorventes higiênicos no município de Fortaleza. Ele vai mandar uma mensagem para ser analisado pela Câmara. Nós vamos votar essa iniciativa dele e eu estou com muita esperança de que a gente veja essa iniciativa se tornando uma realidade no nosso município. De quem é o projeto, Larissa? O projeto foi de minha autoria, apresentado em 2020 e aprovado agora em 2021, que se chama Programa Menstruação Sem Tabu. Então, para quem está ouvindo a gente, assistindo, né, pelas redes sociais e também pelo YouTube, a gente está usando o termo pobreza menstrual porque foi um termo declarado pela Unicef, né?
E a gente sabe que, devido a essa falta de acesso aos recursos e infraestrutura e, enfim, em relação à capacidade de cuidar, né, da menstruação, a Organização das Nações Unidas previu que no Brasil 25% das meninas entre 12 e 19 anos deixaram de ir às aulas uma vez porque elas não têm dinheiro para comprar o absorvente. Assim, é um número muito delicado, né, Larissa? Imagina 25% das meninas entre 12 e 19 anos na puberdade, né, na adolescência. Então, a evasão escolar aumentou por conta dessa questão das meninas não terem dinheiro para comprar absorventes. É um absurdo. Eu vou passar a palavra aqui para a Larissa Maia, que está aqui do meu lado, lembrando que a gente está separado aqui por alguns acrílicos, né, por conta da pandemia, por conta da questão de distanciamento social. A Larissa Gaspar tá pelo Skype, a Larissa Maia aqui do meu lado. A Larissa, ela é idealizadora, né, de um projeto que é o Sangue Nosso. A partir de quando que foi criado esse projeto, Larissa? O porquê que foi criado esse projeto? Eu queria que você contasse rapidamente pra gente. Sangue Nosso, né, a comunidade começou em novembro de 2020 e foi de uma necessidade de ajudar, né? Acho que a pandemia deixou todo mundo um pouco bem introspectivo, né? A gente ficou mais reflexiva. A pandemia agravou e mostrou as nossas mazelas, a palavra é essa. E eu via que existiam muitas iniciativas relacionadas à alimentação, né? Alimentação, a doação de roupas, mas não tinha para devolver dignidade. Quem está na rua, muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, não está sujo porque quer. Não está usando uma calcinha, ou tem um absorvente, ou não pôde escovar o dente, não é porque quer. Então, surgiu dessa vontade de ajudar mesmo. Em 2018, eu assisti o documentário Absorvendo o Tabu, que está no Netflix, que mostra como como a menstruação é um tabu na zona rural da Índia, e a gente reflete, né, sobre isso. Nós, mulheres, precisamos cada vez mais naturalizar a menstruação. Então, você falou sobre essa questão tabu, eu queria trazer aqui para nossa roda de conversa, porque as próprias mulheres, elas têm o tabu da menstruação ser algo sujo, ser algo que não tem um odor agradável, de que, como se a sujeira estivesse saindo da gente, mas... Gente, menstruação é vida e não é nenhum discurso feminista aqui. Mas a menstruação colocada para fora é justamente isso, é a vida da mulher, né? Nós estamos aqui por conta da menstruação. Então, assim, desmistificar realmente essa questão da menstruação ser algo... Ok, traz cólica, é ruim, 5 dias, 7 dias... Ok, mas que pelo menos essas pessoas em situação de vulnerabilidade tenham que passar por essa fase, por essa etapa de forma digna, né? É claro que não é nada agradável a gente estar menstruado, mas também a gente não pode trazer para a conversa que a menstruação é algo sujo, é algo terrível, é algo que a gente não pode aceitar. Então, quando você falou da palavra tabu, realmente me traz isso à tona, de que nós mesmos, as próprias mulheres, né, trazem essa situação da menstruação como sendo algo sujo, né? Qual é a sua opinião, Larissa Maia? Eu acho que a gente não se acolhe. Ainda somos uma sociedade o qual falar menstruação é complicado, né? A gente ainda fica, menstruação, ainda tem assim, tô menstruada. Gente... Dos corpos menstruantes, a menstruação é natural. A cólica acontece, muitas vezes mancha-se as calças, né? Enfim, é o natural de todo mês. Então, o que eu sempre falo, a naturalização da menstruação é da sociedade, não é só dos corpos menstruantes. Os homens convivem com diversas pessoas que menstruam. Por que ainda é tão assim a gente falar que ficou menstruada, que está com cólica, que está com TPM, que hoje está difícil? Que o nosso humor muda, os hormônios sobem e descem, o seio fica dolorido. E é isso que quando eu falo tabu, a gente ainda tem que voltar mais, de nós nos acolhermos. Amiga, hoje eu estou com cólica. E não dizer, que besteira, eu tomei esse remédio. Cada uma tem a sua perspectiva. É como você falou, é ruim. Tem gente que tem um fluxo maior, tem gente que tem um fluxo menor. E eu acho que quando a gente fala de menstruação e quando fala de distribuição de absorvente, a gente tem que lembrar que temos que lutar pelas escolhas. Eu uso absorvente higiênico, você usa absorvente de pano. Então, além
da questão do veto do nosso presidente, nós temos que lutar pela escolha. Eu escolho isso, você tem direito de escolher o outro. E aí a menstruação passa por tudo isso dentro da nossa sociedade. Vereadora, é um assunto tabu, mas tá fácil descomplicar isso, né? Então, qual que é a sua opinião em relação a essa questão do preconceito ainda vivido em torno, né, da menstruação? Acho que é algo que tem que ser enfrentado, né, Patrícia? Por isso que, no nome do nosso projeto, a gente trouxe esse termo, menstruação sem tabu, para que as pessoas possam começar a naturalizar esse processo que vai acontecer todo mês, que é da nossa biologia, é do fluxo, né, do ciclo do nosso corpo. Então, isso tem que ser encarado com respeito, com naturalidade. E é muito ruim a gente se sentir menosprezada, né? A gente se sentir humilhada por estar nesse período. São diversos relatos, né? As mulheres narram que escutam dizer que estão impuras, estão em pecado, estão sujas, estão de bode, e uma série de outras nomenclaturas que não contribuem em nada, né? Para que a gente passe bem por esse período. Então, eu acho que é realmente desmistificar, entender esse ciclo, né, do nosso corpo, da nossa biologia, e tratar isso com respeito, com naturalidade, e dar as condições para que mulheres, meninas, homens trans, pessoas não binárias possam passar pelo período menstrual com dignidade, né, com acesso a absorvente, seja o absorvente higiênico, seja o coletor menstrual, né, seja o absorvente de tecido, como a Larissa trouxe aqui para nós. Então, assim, existem múltiplas formas de você passar por esse período, mas o ideal é que você passe por ele bem, com segurança, até porque muitas pessoas que não têm esse acesso, Patrícia, buscam formas alternativas, como, por exemplo, miolo de pão, saco de pão, um paninho qualquer, jornal, que não está devidamente higienizado, né, algodão, papel higiênico, e aí, às vezes, acaba adquirindo uma infecção, né, acaba adquirindo um processo infeccioso, tem que se submeter algumas vezes a um processo de internação hospitalar, quando seria algo evitável, né? Bastava que o acesso a esse insumo fosse assegurado. E você citou vários itens, né, que a mulher, né, em situação de vulnerabilidade, de pobreza, não consegue comprar o item. Até jornal elas utilizam, né? Imagina, você quer coisa mais suja do que o papel do jornal, né? Então, isso que você falou, eu entendo que o acesso a um absorvente, né, íntimo, ele faz parte, sim, das políticas públicas de saúde, deveria fazer, pelo menos, né? E eu não consigo entender se tá na Constituição que todos nós temos direito a acesso à saúde básica. É um item da saúde, né, relacionado à saúde da mulher. E tem um número aqui interessante, vereadora, que a gente falou que no Brasil 25% das meninas, né, deixaram de ir à escola, mas um relatório da Unicef traz que 60% das meninas em todo o mundo, tá, não estão suficientemente informadas sobre a menstruação. Então, quer dizer, já começa um tabu aí até na própria escola, dentro da família, né? E acaba se tornando traumatizante aí os primeiros ciclos dessas meninas, né? Eu queria te perguntar sobre esse veto do presidente, né? Porque um ciclo menstrual com duração de 5 dias a uma semana, uma menina pode gastar de 10 a 15 reais por mês. Muita gente não tem esse valor. E o presidente Jair Bolsonaro disse que se ele aceitasse o projeto que já tinha passado na Câmara, deixando bem claro, né, e no Senado, ele estaria praticando improbidade administrativa. Larissa, explica pra gente, por favor, porque eu não consegui entender onde tem a improbidade administrativa aí do nosso presidente. Você pode desmistificar esse politiquês aí? Você que é uma vereadora, tem acesso às informações. O que ele quis dizer aí com improbidade administrativa se ele aceitasse esse projeto? Ô, Patrícia, isso para mim se chama desculpa esfarrapada. Improbidade administrativa é a turma dele, os ministros dele, os agentes políticos que ele colocou no governo, exigirem propina para comprar vacina para imunizar a população contra o coronavírus, entre tantos outros exemplos que eu acho que não cabe aqui comentar nesse momento. Mas você
encarar isso como uma questão de saúde pública. E é um dever constitucional o Estado brasileiro garantir saúde universal, igualitária a toda a população brasileira. Então, não justifica negar o acesso a absorvente higiênico. Está muito claro o prejuízo que a falta desse insumo gera para milhares de meninas, mulheres, homens trans, pessoas não binárias, né? Tem estudos que mostram que adolescentes perdem até 45 dias de aula por ano, porque não tem condição de ir para a escola com a roupa toda suja de sangue. Então, assim, isso é questão de saúde pública. E a gente também tem que pensar, como eu falei anteriormente, na quantidade de infecções que muitas pessoas enfrentam por não estar utilizando o insumo adequado para passar pelo período menstrual. E aí você vai comprometer a saúde dessas pessoas, pode-se chegar a um risco de morte, inclusive, porque problemas infecciosos, né, geram diversos distúrbios no nosso organismo. Então, isso tem que ser encarado como uma política pública. Não há improbidade administrativa alguma. Inclusive, aqui no estado do Ceará, o governador Camilo Santana já implementou o Programa de Promoção da Dignidade Menstrual, assegurando recursos no âmbito da saúde para que se compre absorvente higiênico. O prefeito de Fortaleza vai implementar essa política pública. Isso já existe em outros municípios do interior do estado. Então, não há que se falar em improbidade administrativa. Há que se falar em falta de compromisso e respeito com a vida das mulheres e meninas brasileiras por parte desse sujeito que está ocupando aí o Palácio do Planalto. A gente comentou sobre as mulheres em situação de vulnerabilidade, de rua, moradoras de rua, baixa renda, mas a gente também esqueceu de citar as presidiárias, né? Então, mulheres também em situação, internadas, né? Em unidades prisionais, né? De medida socioeducativa. Hoje, as penitenciárias, elas não liberam esse item básico de higiene pessoal para as detentas, Larissa? Você sabe informar? Patrícia, assim, as penitenciárias, elas são de gestão do governo do estado. Eu, como vereadora, fiscalizo os atos do prefeito, mas eu já visitei presídios aqui no estado do Ceará e esse item, ele é, sim, ofertado. Suponho que, algumas vezes, ele pode não ter a quantidade suficiente para atender todas as presas, mas é uma suposição. Eu nunca fiz uma fiscalização no presídio feminino para analisar especificamente esse aspecto, mas sim é um insumo que é adquirido e distribuído para as presas, né, junto com outros itens de higiene. Eu vou falar com a Larissa Maia agora, porque eu gosto muito de informações e de dados, né, que a gente pesquisa sobre o assunto, porque eu vou falar uma coisa para as Larissas aqui, que a gente está nessa roda de conversa. Ontem eu fiquei tão chateada que eu fui para a internet e falei... Olha, eu gravei tantos stories na minha rede social, mas juro, eu esqueci da Patrícia jornalista, eu esqueci da Patrícia que está à frente de um programa jornalístico de rádio de grande audiência aqui no estado do Ceará, para me manifestar como mulher, né? Como mulher, porque desde 2014... A Organização das Nações Unidas reconheceu que o direito à higiene menstrual é, sim, uma questão de saúde pública e direitos humanos. Será que o presidente ele esqueceu de ler essa frase, né? Será que ele não é bem assessorado para que ministros que estejam ao redor dele, o próprio ministro da Saúde, informe a ele? Então, assim, são atitudes atrás de atitudes que realmente a gente fica reflexiva nessas decisões, né, do nosso presidente da República, envolvendo aí mais um tema polêmico. Larissa Maia, você encontrou alguma dificuldade aqui no estado do Ceará ou em Fortaleza quando você foi buscar apoio para o teu projeto? Conta um pouquinho para a gente. Na verdade, Patrícia, o apoio são dos doadores, né? A gente não tem nenhuma empresa, alô empresas, que apoiem a comunidade. A sociedade civil é que faz a comunidade Sangue Nosso acontecer. Então, o que eu falo para a maioria das pessoas, que a maior doação é publicar qualquer coisa que está lá na comunidade. Mas quem mantém as nossas doações são os nossos doadores, são os nossos apoiadores. A gente já teve celebridades que nos apoiaram e ajudaram que isso ficasse maior. Mas o que acontece? Quando a gente teve a reportagem num grande veículo de televisão que trouxe à tona a pobreza menstrual, muitas pessoas passaram a conhecer esse termo.
e vieram perguntar, vieram apoiar. A gente já teve uma iniciativa maravilhosa de um casal que doou todos os presentes, pediu para todos os convidados doarem presentes em forma de dinheiro para a comunidade Sangue Nosso, mas nenhuma empresa chegou e, ó, a gente quer apoiar essa causa, a gente quer estar envolvido. Não existiu dificuldade, mas não teve apoio. E quem são as meninas que recebem esses absorventes? É mensal, é semanal? Como que vocês fazem essa distribuição? É uma comunidade específica? Como que são feitas as escolhas para beneficiarem essas mulheres? A gente entrega em vários locais de pessoas que se encontram em situação de rua, exemplo, Praça do Ferreira, ali ao entorno do Dragão do Mar, e a gente vai em comunidades, onde existem líderes comunitários que entram em contato, que a gente vê o trabalho que é desenvolvido, a gente vai até lá, conversa com ele, faz mapeamento das meninas e das mulheres, das pessoas que menstruam e entrega o kit, que a gente não entrega só o absorvente, porque a entrega do absorvente, entre aspas, resolvo uma situação, mas muitas vezes eu estou sem uma calcinha limpa, eu estou sem um papel higiênico, eu estou sem sabonete, eu estou sem máscara, né, porque a pandemia nos exige ainda o uso da máscara. Então, a gente faz mensal mais ou menos 400 entregas desses kits, que aí ela acontece mensal. Eu vou todo mês, eu repito as comunidades. E aí vai sempre surgindo novas comunidades, novas pessoas, e é isso que acontece. Mas, além da distribuição, minha parceira aí, Larissa Gaspar, já esteve com a gente numa entrega. A gente faz um bate-papo, né, Larissa, para falar de menstruação, para falar de cuidado, para falar de menstruação. É como a gente sempre diz, as adolescentes já começam, né, como você disse, Patrícia, com esse meio medinho, né, em relação ao próprio corpo, em relação à menstruação. E vergonha, timidez, né? Até por conta de bullying na escola, né? Porque os meninos, eles não perdoam, né? Não. Então, eu sei porque eu tenho uma adolescente em casa de 16 anos e que enfrentou uma situação, assim, constrangedora, né? Quando também ela ficou mocinha, né? Que a gente fala, as nossas avós falam, quando ficar mocinha, quando descer a menstruação, a gente traz alguns termos, né? Da época da nossa avó, da nossa mãe. E ela realmente sofreu um constrangimento porque aconteceu no horário escolar, né? É evidente que ela teve um recurso de como recorrer à direção do colégio que estava lá preparado para poder acolher a minha filha. Mas e a escola que não tem, né, esse acolhimento? Se aconteceu numa escola, se aconteceu na rua, como que pode resolver a situação, né? Então, realmente é uma situação bem delicada. Larissa, o projeto de lei da deputada federal Marília Arraes, né, que foi vetado, existe algum... Antes da gente terminar esse bloco, que a gente tem mais 2 minutinhos para eu chamar um break, tem condições que isso ainda seja derrubado pelos senadores, pelos deputados? Como que funciona daqui para frente, politicamente falando? Tem sim, Patrícia. O presidente vetou a iniciativa, mas esse veto ele vai para o Congresso, para ser analisado no Congresso. E a luta agora de nós, mulheres, militantes, né, pessoas que compreendem a gravidade desse problema da pobreza menstrual, é pressionar deputados federais para que eles derrubem esse veto no Congresso Nacional. E aí, o veto sendo derrubado, isso vai sim se tornar uma política pública, mesmo contra a vontade do atual presidente. Mas como que isso acontece dentro do Congresso? Tem que ser de forma unânime? Como que isso acontece? Vai ser possível, na sua visão? Você acha que vai acontecer a derrubada? O veto ele vai ser colocado... O presidente da casa, né, vai colocar o veto na pauta de votação e aí os deputados e deputadas irão votar, né, pela manutenção do veto ou pela derrubada do veto. A nossa articulação é para que o veto seja derrubado. Então, é muito importante que nós aqui, que queremos ver essa política pública consolidada, possamos cutucar aí os deputados e as deputadas federais que representam o estado do Ceará para que eles possam votar pela derrubada desse veto, né? E aí isso se tornaria uma política pública de âmbito nacional. Já tem uma data, Larissa? Não vi, Patrícia, a formação, né, da pauta de votação do Congresso. Hoje eu estou no interior, em algumas articulações. Não sei se a Larissa chegou a ver alguma coisa. Eu também não vi, não. Mas essa articulação está acontecendo para que o veto seja derrubado.
Bom, a gente vai para um intervalo comercial. Eu vou pedir licença aqui para as minhas queridas entrevistadas ilustres. A gente está no papo da Luluzinha aqui hoje, mas está delicioso a nossa roda de conversa aqui para a gente falar dos nossos direitos, sim, direitos das mulheres. E eu vou, mas volto rapidinho, fiquem por aí, tá bom? Estamos de volta. Aqui pelo Skype, eu falo com a vereadora do PT, Larissa Gaspar. Larissa, mais uma vez, obrigada por ter topado aí falar com a gente nesse assunto tão importante e factual, né? Porque essa semana que foi vetado aí esse projeto de lei importantíssimo, né? Sobre a pobreza menstrual, e a gente já falou bastante aí no primeiro bloco. E aqui ao meu lado também nós temos uma xará sua, que é a Larissa Maia, que é idealizadora do projeto Sangue Nosso. Eu queria voltar agora com a Larissa Maia. Larissa, nessas suas andanças aí pelas comunidades, né, levando o teu projeto, levando essa dignidade para as mulheres em situação de vulnerabilidade, você lembra de alguma história que te tocou, que te chamou a atenção, de alguém na hora de estar recebendo esse insumo, né, de higiene pessoal, que marcou para você nessa andança aí do projeto? Eu acho que o principal, por exemplo, na praça, é dizer que elas dizem, né, irmã, obrigada, eu acabei de ficar menstruada. Eu estava precisando. Ou quando a mãe vem, porque a filha tem vergonha e ela não usa mais. Ela diz, eu não vou usar, mas aí ela aponta, aquela minha filha ali vai precisar. Então, assim, no todo que a gente não consegue ter empatia, quando a gente está no lugar que tem mais vulnerabilidade, a gente vê a doação em relação à divisão. Eu não preciso, mas a minha filha está precisando. E a luta porque eu tenho que levar para minha neta, para minha filha. E, além disso tudo, elas sempre recebem com muita alegria, carinho e amor. Mesmo estando com a máscara, elas me abraçam. A gente sabe que na pandemia não é possível, mas é como se o olhar falasse mais e dizer, você está me vendo. Na hora que elas abrem, quando tem a calcinha nova, assim, uma calcinha, eu adoro. O que pra gente é um privilégio, a gente abre a nossa gaveta de calcinha, Patrícia, a gente pode escolher a calcinha que a gente quer. Quando a gente chega numa comunidade, elas, absorvente, é dessa marca. Então, algo que talvez fosse impossível chegar até elas, É impossível, né? E elas sorriem, elas ficam muito felizes. Poxa, alguém está me vendo, né? Eu não sou mais invisível, porque a gente sabe que a maioria das pessoas que estão na comunidade são invisíveis. E esse sorriso, essa alegria, esse retorno, dizer eu estava precisando, obrigada, quando é que tu vem de novo? Isso é impagável. Impagável. Né? Vereadora, tem alguma história que você possa nos contar nessas suas andanças também em relação a essa questão aí de saúde, de higiene, né, básica e pessoal? Tem sim, Patrícia. A gente também tem contribuído, né, com essas doações de absorventes, sabonetes, né, colaboramos também com o Projeto Sangue Nosso, com outros coletivos também que existem, como o Deixa Fluir, e a gente mesmo também vai para as comunidades, né, fazer a nossa parte, né, a gente também fez uma campanha através do nosso partido, que foi a campanha Elas Seguras, Elas Livres, e a gente tem arrecadado e montado esses kits para entregar. E uma situação, uma fala, né, que me marca muito e que eu até usei em pronunciamento essa semana na tribuna, é esse fato, né, delas dizerem, vereadora, muito obrigada. Hoje eu não tenho dinheiro mais na minha casa para comprar nem comida, quem dirá absorvente. Estou me virando com um paninho mesmo. Então, assim, a minha fala foi nesse sentido, de que hoje a população brasileira está passando por um processo de empobrecimento. Nós voltamos para o mapa da fome e metade da nossa população não tem garantia de comida na mesa. Quem dirá garantia de acessar o absorvente. Então, é preciso tornar isso uma política pública, porque todos os meses esses sujeitos vão menstruar, esses corpos vão menstruar. E eles precisam ter a certeza de que passaram por esse momento com dignidade, para evitar comprometimentos maiores, para evitar danos à saúde. Isso é uma questão coletiva, né? E por isso que tem que ser enxergado dessa forma, como um problema de saúde pública. E como tal, tem que ser enfrentado como uma política pública.
Até porque pode sair até mais caro para o governo federal, né? Porque imagina se cada uma dessas mulheres que não tem acesso à higiene pessoal, como um absorvente, aí trocar o absorvente por um papel de jornal, pega uma infecção, aí vai ter que recorrer aos hospitais. Então, assim, eu acho que lá na frente essa conta talvez não bata também, né? Com certeza, isso gera um gasto de recurso público muito maior, porque você sabe que a internação hospitalar ela é muito mais cara do que você comprar e distribuir um absorvente higiênico. Então, é muito melhor você ter uma política pública preventiva, de promoção da saúde, do que você gerar adoecimento para depois tratar disso. Eu queria ainda continuar com a vereadora. Você chegou a falar com a deputada Marília Reis depois desse veto? Não tive a oportunidade de estar pessoalmente com a deputada Marília Reis, mas a gente está em contato com a assessoria dela, porque a gente quer dar continuidade a esse debate, fazer uma live, algo dessa natureza, para a gente continuar levando informação sobre essa política pública que a gente quer ver consolidada. E quais são os próximos passos dentro do PT, dentro do Partido dos Trabalhadores? Você que representa a Câmara aqui de Vereadores, né, em Fortaleza, a deputada federal Marília Reis, né, que é de Recife? A Marília, Recife, né? O que está sendo falado dentro do partido, Larissa? Bom, a gente vai dar continuidade às nossas ações, né, de arrecadação e distribuição de alimentos, né, uma iniciativa que é pontual, mas que faz a diferença na pessoa que recebe. E politicamente, dentro do parlamento, a gente fez muita pressão e vamos continuar fazendo para que o prefeito possa enviar logo essa mensagem e vamos analisá-la com todo cuidado, né, com todo o detalhamento necessário e buscar contribuir com o melhoramento dessa matéria para que ela seja votada o mais rápido possível e para que a prefeitura passe a executar a distribuição desses absorventes, beneficiando milhares mulheres, né, que menstruam e que não têm condições hoje de comprar um pacote de absorvente. Você tem ideia a partir de quando isso será possível e quantas mulheres serão beneficiadas por mês? Vocês já fizeram esse cálculo aqui em Fortaleza? Eu não tenho como te dizer uma data, Patrícia, porque depende do prefeito o envio da matéria para a Câmara e aí depende do presidente botar a matéria na pauta da Câmara e aí vai passar pelas comissões e depois é votado no plenário. Aí, a partir disso, o prefeito começa a implementar, mas eu espero que até o final do ano a gente tenha isso como uma realidade aqui em Fortaleza. Esse número também vai depender do perfil que o prefeito vai colocar na mensagem. No meu projeto, eu propus para estudantes a partir do 5º ano, para as pessoas em situação de rua, para as pessoas que estão nos abrigos do município e também para as pessoas em situação de extrema pobreza aqui em Fortaleza. Isso chega a cerca de 40 mil famílias, né? Então, vai depender de como virá a descrição do público-alvo da matéria que o prefeito vai enviar para a Câmara, porque não necessariamente ele precisa mandar idêntica à que eu aprovei. Ele pode sofrer algumas modificações, mas não vai fugir da pauta principal, realmente, que é ajudar essas mulheres que não têm condições de pagar um absorvente, né? Larissa Maia, você tem ideia de quantas mulheres o projeto Sangue Nosso já ajudou? Vocês já fizeram essa conta? A gente já doou mais de 1.800 kits. Ou seja, então, mais de 1.800... Isso em um ano? Vai fazer um ano em novembro, então a gente... são menos porque, como é uma entrega mensal, então aquela pessoa já recebeu várias vezes, mas já distribuímos mais de 1.800 kits. Iniciativas como essa, né, vereadora, são importantes em vários estados, regiões. Eu li também que o governador Flávio Dino do Maranhão também implementou já uma lei, como o governador Camilo Santana aqui no estado do Ceará. Então, assim, aproveitar que o assunto está quente para os governadores também, né, levantarem essa bola aí em relação à saúde da mulher, né, que sim, menstruar faz parte do corpo feminino todo mês e sim faz parte do acesso à saúde básica, que é o Sistema Único de Saúde. Todos nós, todo brasileiro tem acesso deveria ter, né? Acesso à saúde básica. Existem outros trâmites aí de projetos nessa linha,
Larissa, aqui em Fortaleza? Existem outros municípios que também estão apresentando essas iniciativas. Essa semana eu vi que o município de Apuiarés sancionou essa legislação, já existia em Sobral. Eu compartilhei o nosso projeto com parlamentares de vários municípios do interior do estado, então acho que é uma tarefa também que cabe às prefeitas, aos prefeitos municipais. Claro que a gente entende que as prefeituras, elas dispõem de menos recursos financeiros, né, no seu tesouro municipal, em comparação ao governo do estado, em comparação à União Federal, mas eu acho que cada um fazendo a sua parte, buscando contribuir com essa política pública, a gente vai conseguir, sim, enfrentar a pobreza menstrual e garantir, né, que as pessoas que menstruam possam passar por esse período com dignidade. Eu vou fazer uma pergunta mais pessoal para vocês, começando aqui pela Larissa Maia. Quando você ouviu e leu ou soube, né, do veto essa semana presidencial sobre essa lei, e você está ligada a um projeto desse tipo aqui no estado do Ceará, o que você sentiu? O que passou pela tua cabeça? O que você teve vontade? Se você estivesse na frente do presidente, o que você falaria para ele? Qual foi tua reação? Vai pensando aí, viu, vereadora? Vai ser a mesma pergunta para você daqui a pouquinho. Eu já tenho na ponta da língua. Patrícia, eu fiquei muito triste. E eu vi logo de cara todo mundo marcando, o pessoal me ligando. E eu sou um pouco poliana. E é por isso que eu falei, Larissa, nossa luta continua. Porque eu respirei fundo e falei assim, ok, você não quer, aguenta, a gente vai continuar do mesmo jeito. E a pressão vai ser maior. Porque estávamos muito esperançosas que ia acontecer e ele simplesmente disse não. E aí o que eu diria para ele eu diria assim, eu não esperava menos de você, você é totalmente insensível, tudo relacionado às mulheres e às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Nosso país voltou para o mapa da fome. E eu vou cortar mais um item que é necessário para a minha sobrevivência, no caso de a minha dignidade mensal. Então, a gente soltou um comunicado. Hoje eu gravei um vídeo, porque é um total desgoverno o que acontece em relação a isso, em relação a diversos outros assuntos. A revolta fica dentro do coração e aí o meu lado poliana fala, ok, tudo bem, vamos continuar e vamos para frente. Infelizmente, muitas situações no Brasil, eu acho que o brasileiro, a gente já está tão acostumado assim, não vai acontecer pelo governo, então a gente vai continuar. O nosso país ainda sobrevive em função de diversas iniciativas civis. A gente sabe disso. Existem projetos incríveis, lindos aqui no Ceará, relacionados a diversos assuntos. Entidades civis que cuidam desde alimentação, abrigo, criança. O próprio IPRED, que o IPRED, cuidando de crianças, né, em situação de problemas nutricionais, né? Então, inclusive, já ganhou vários prêmios aí nacionais. Então, realmente, aqui no estado do Ceará, muitas instituições mesmo, como a Larissa falou, civis, né? Instituições civis sem fins lucrativos, buscando aí trazer uma alternativa, né, para o Brasil, que a gente possa ser reconhecido, porque agora nem internacionalmente mais a gente é reconhecido, né? A gente caiu em tantos números de escala de tanta coisa que eu não consigo nem dizer em que número que a gente está no ranking da fome, em que número que a gente está no ranking internacional. Eu não consigo. Não me faça essa pergunta, porque eu desisti. O que eu falo sempre é que a gente passa vergonha na galáxia, não é só no mundo, gente. É uma vergonha na galáxia inteira, a gente está com vergonha. Eu acho que é isso, Patrícia, literalmente concordando contigo, é a vergonha. Não é nem alheia, é nossa mesmo. Eu já fico, gente, a gente está passando muita vergonha. A verdade é essa. É como você disse, eu também já sei, não sei o mapa. Não sei onde é que a gente está, na pobreza, no desgoverno, eu sei que coisa na falta de apoio. Coisa boa não tá, né? A gente não está numa lista muito boa, não. Vereadora. Bom, eu olharia para esse sujeito e diria... de um machista, misógino, LGBTfóbico como você, eu não esperaria nada de bom. Mas o povo brasileiro é lutador, é resistente, e contra a sua vontade vão derrubar esse seu veto covarde
e essa política pública vai ser implementada contra a sua vontade. Porque nós, mulheres desse país aqui, somos batalhadoras, né? Apesar de você nos achar uma fraquejada, nós somos fortes e muito fortes. E nós vamos fazer o enfrentamento à pobreza menstrual acontecer no Brasil, independentemente de você querer contribuir ou não, né? E minha reação, Patrícia, não foi outra que não repudiar na tribuna da Câmara essa atitude absurda, né, machista, irresponsável, incompetente do desgoverno Bolsonaro. Isso é uma questão de saúde pública, né? Compromete, inclusive, o nível educacional do nosso país, porque, como eu falei, estudantes perdem até 45 dias de aula por ano pelo fato de estarem menstruados e não terem dinheiro para comprar um absorvente e ir para a escola. Então, não precisa você ser feminista, não precisa você ser de esquerda para você compreender essa realidade. Não são dados. É só você ler os dados e você refletir um pouco sobre eles, que o bom senso vai te levar, sim, a concordar com a necessidade de tornar isso uma política pública, né? De entender que isso é uma questão de saúde pública. O país, ele está vivendo uma guerra partidária, né? Uma guerra eleitoral. E a gente falou isso no início do programa. Aqui a gente não está falando de partidos de esquerda, partidos de direita, cada um com a sua ideologia política, não me interessa. O que a gente está falando aqui são de direitos básicos, né? Então a gente está falando de um direito básico da mulher, que é menstruar com dignidade, né? Então essa mulher que não tem o dinheiro e o acesso a um absorvente íntimo, que venha de algum lugar, né? Então, se não vier pela cidade onde ela mora, se não vier pelo estado, então que venha pelo governo federal. E o próprio governo federal vai lá e veta, né? Tipo, como, olha, a canetada aqui é minha, eu faço o que eu bem entender e isso daí não vai para frente. E mais uma vez, desprestigiando, né? Como você falou, as mulheres, os mais vulneráveis, as presidiárias, né? Então, o público LGBTQI a mais, porque tem os homens trans. Então, assim, realmente a gente fica sem saber como reagir, né? Como cidadã, como brasileiro. É muito triste, muito, muito, muito. Vereadora, quais são, assim, os próximos passos? A gente já sabe que pode ser que esse veto seja derrubado, mas existe já alguma organização entre mulheres de todo o Brasil? Ou eu não queria nem falar de partidos, mas como que as mulheres podem gritar em relação a esse assunto para que esse veto seja derrubado? Existe alguma liderança já organizando alguma coisa para que o Congresso olhe com olhos mais éticos, né? Porque eu achei, assim, de uma falta de empatia, de uma falta de sensibilidade. Então, se a gente está falando de política, então pelo menos que eles sejam éticos em derrubar isso, né? Existe alguma liderança nacional? Então, Patrícia, assim, os vários movimentos de mulheres, né, estão se articulando nos seus estados para fazer essa pressão junto às deputadas e os deputados federais, que é na mão deles que vai cair a decisão sobre a manutenção ou derrubada desse veto. Então, hoje, a principal mobilização é essa feita pelas redes sociais, é essa feita diretamente com os parlamentares federais, para que eles possam se sensibilizar, compreender o drama, né, que mulheres, meninas, homens trans, pessoas não binárias enfrentam por estar no período menstrual e não ter como se proteger adequadamente, não ter acesso à higiene, né, à segurança para a sua saúde. E, com isso, realmente derrubem esse veto para que essa iniciativa da deputada Marília Reis possa vir a se tornar uma realidade a nível nacional. Essa é a movimentação que hoje mulheres, parlamentares, sociedade civil, movimentos estão fazendo para poder pressionar parlamentares federais a fim de que eles possam realmente derrubar esse veto. Vereadora, a gente sabe que a ONU está falando sobre esse assunto já há muito tempo, desde 2014. Por que só agora esse tema passou a ser tão mais visto e tão mais falado? Por que os outros governos não bateram nessa tecla, não resolveram essa situação? Eu acho, Patrícia, que as redes sociais, elas trouxeram aí uma maior proximidade entre as pessoas, né? E nesse período de pandemia,
elas tiveram um boom muito grande, porque foi a forma que a gente teve de se comunicar. E aí eu acho que essas questões relacionadas à pobreza, elas vieram à tona no período da pandemia de uma maneira muito forte. E aí as pessoas começaram a perceber e a enxergar a pobreza menstrual, como a Larissa comentou. Diante das pessoas estarem voltando a passar fome, né, de não ter comida na mesa para garantir a sua sobrevivência, muitas ações de solidariedade, de doação de quentinha, de cesta básica, de sopão, foi feita em diversos municípios e chamou-se a atenção para o fato de que faltava uma ação que garantisse acesso a absorventes higiênicos, né? Então, a partir disso, muitos coletivos também começaram a trabalhar esse tema e isso foi ganhando uma repercussão, uma visibilidade que gerou esse engajamento que hoje existe, né, para o enfrentamento à pobreza menstrual. Além da sua liderança aqui, Larissa Maia, do projeto Sangue Nosso, existe algum outro projeto nesse sentido? Existem vários projetos. Existem as meninas do Deixa Fluir, Cademodes e Florescer, e com certeza outras iniciativas, mas todo mundo lutando em relação a esse assunto, com esse objetivo. E Recife tem um que já entrou em contato com a gente, São Paulo tem vários projetos. E hoje mesmo eu recebi um direct de uma moça que quer implementar um projeto como esse, pedindo dicas, o que é que ela tem que fazer, como é que ela faz, lá no município dela. Ela só não se identificou ainda, mas é isso. Vereadora, quando um projeto pessoal, no caso esse seu, né, é aprovado, é colocado pelo menos em pauta, o que um político sente em relação a isso? Que vale a pena lutar, vale a pena continuar? Eu sei que você entrou na política de uma forma a querer também dar voz às mulheres, né? Então, mais do que um projeto desse, né, de tentar trazer o assunto, né, para a sociedade sobre a questão da pobreza menstrual, como é para um político, no caso... Eu chamo de você, Larissa, porque a gente já se conhece, não dá para te chamar de senhora, né? Você mesmo. A gente já se falou tantas vezes, às vezes eu fico, meu Deus, vou falar senhora, vereadora. Larissa, a gente já tem uma certa intimidade. Como é para um político essa satisfação de um projeto ser tocado para frente? A sensação, Patrícia, é de que a luta vale a pena, né? Eu sempre uso muito a frase que só a luta muda a vida. E é isso mesmo, é só através da luta que a gente consegue, né, ver os nossos objetivos realizados. E, assim, foi muita luta para o projeto entrar na pauta. Eu tinha apresentado no começo da pandemia, ele só foi para a pauta no meio do ano de 2020, só veio a ser aprovado mais de um ano depois, né, agora em agosto de 2021, e agora, em outubro, é que o prefeito anuncia que vai realmente implementar essa política pública. Então, a gente luta todo dia, cobra, articula com um, articula com outro, né? Vai mexendo ali todas as estruturas que estão ao nosso alcance para ver concretizada essa iniciativa. E a gente fica feliz e a gente se enche de esperança, né? De que dias melhores virão, de que é possível, sim, a gente transformar essa sociedade. Então, assim, nos deixa muito felizes ver as nossas iniciativas tramitando, sendo aprovadas e, mais do que isso, se tornando uma realidade na nossa cidade. Qual é a mensagem que fica, vereadora? A mensagem é que a luta vale a pena. Lute como uma mulher que a gente conquista nossos direitos. Larissa Maia, qual que é a mensagem que fica aí, você à frente também de um projeto? Não precisa ser feminista para entender que a menstruação é natural e que a dignidade menstrual é direito de todos. Meninas, eu adorei esse bate-papo, essa roda de bate-papo do Clube da Luluzinha, né? A gente falou de assuntos tão importantes e a gente trouxe de forma leve aqui esse debate, porque é um assunto sério, mas a gente pode falar de uma forma mais descontraída, sem tabu, justamente para descomplicar o assunto, né? Porque muita gente tem medo até de tratar do assunto, né? Então, como a gente falou no início do programa, a gente tentar descomplicar esses assuntos que são mais assuntos tabu, né? A gente, um tempo atrás, pouco se falava sobre saúde mental. Depois da pandemia, é só o que se fala é de depressão, ansiedade, síndrome de Burnout. Então, assim, o assunto saúde mental veio para
veio para a pauta por conta da pandemia. Mas quantas pessoas se esconderam? Inclusive eu me escondi por muitos anos. Eu sou diagnosticada há 20 anos com ansiedade, né? Com transtorno de ansiedade generalizada. E só durante a pandemia eu tive coragem de falar que eu tenho esse diagnóstico de transtorno mental. Por quê? Eu tinha medo de perder emprego, eu tinha medo de perder o marido, medo de não ser aceita na rodinha dos amigos. Então, é tanta coisa que a gente sofre, né? Então, são vários preconceitos, vários tabus. Então, que a gente tente descomplicar esses assuntos mais difíceis, né? De conversar. Então, eu acho que o nosso bate-papo de hoje vai ficar registrado aí na memória de muita gente. E eu tenho certeza que quem ouviu a gente do outro lado se identificou de alguma forma, né? E não vai deixar a luta acabar, como disse a Larissa. Vereadora, muito obrigada pela sua participação. Eu sei que está no interior, aí está numa corrida, vai desligar aqui o Skype, já tem outro compromisso, mas muito obrigada porque era de extrema importância ouvir uma liderança aqui, né, de Fortaleza tratando sobre o assunto, por isso que eu fiz o convite. Muito obrigada, Patrícia. A gente fica aqui à disposição sempre que for necessário. E é isso, né? Vamos fortalecer a luta pelos direitos das mulheres, direitos das meninas, que eu tenho certeza que a gente chega lá. Larissa Maia, muito obrigada. Eu sei que você também deixou tudo que estava fazendo para poder atender o nosso pedido aqui no estúdio. Mais uma vez lembrando, eu e a Larissa, a gente está aqui juntas aqui no estúdio, mas nós estamos separadas por um biombo de acrílico aqui. Eu já tomei as minhas 2 doses, a Larissa também. Todo mundo usando máscara, ela só deixou lá do ladinho porque falar no microfone aqui da rádio com máscara não fica legal, mas a gente está totalmente protegido aqui e mantendo uma distância social. Queria te agradecer, Larissa. Muito obrigada pela tua vinda aqui no estúdio pessoalmente. Patrícia, eu que agradeço a oportunidade, é muito importante a imprensa dar essa voz, né, para as iniciativas civis e deixar a gente falar sobre o projeto, sobre a comunidade. Eu agradeço demais, um beijo. Beijo, Xará, muito bom sempre falar contigo. Beijo, Larissa. Beijo, Patrícia. Beijo, Larissa, Gaspar. E qualquer novidade, chama a gente aqui para falar desse tema novamente, tá? Principalmente com a novidade veto derrubado. Se Deus quiser. Obrigada. Bom, e para você, ouvinte, telespectador, pelas nossas plataformas digitais, pelo YouTube, pelas redes sociais, pelo podcast, pela Rádio Jovem Pan, muito obrigada por ter acompanhado o programa até agora, aqui juntinho com a gente. A gente se vê sábado que vem, mais uma vez, com um assunto em pauta, com um assunto importante aí da semana e com entrevistados importantes, como essas duas aqui, viu? A gente se vê sábado que vem. Tchau.